Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que neste momento nos acompanha, para que possamos juntos meditar a palavra do Senhor, beber desta graça, que é a palavra do Senhor. E eu convido você hoje a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25, os versículos de 14 a 18. E antes de nós iniciarmos, vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir que o Espírito Santo ele venha em nosso socorro, em nosso auxílio, nos dando a capacidade, o dom do entendimento da palavra do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E diz assim a palavra de Deus: o reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Ele chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um, 5 talentos, a outro, 2 e ao terceiro, 1. A cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O servo que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o tema desta reflexão de hoje é: multiplique os dons que Deus colocou em suas mãos. Vou repetir mais uma vez. Multiplique os dons que Deus colocou em suas mãos. Queridos irmãos, Jesus no Evangelho nesse trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus ele conta uma história de um homem que ia viajar e colocou seus bens, seus talentos, para que os seus servos, seus súditos, cuidassem deles. E vai dizer que a um ele colocou 5, outro 2, outro 1. O talento no tempo de Jesus, ele correspondia a 35 quilos de ouro. Era correspondente a 35 quilos de ouro. Então, ele dividiu essa riqueza que ele tinha com seus servos. E, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que Deus, ele nos dá os seus dons, a sua riqueza, de acordo com a nossa capacidade. Deus sabe daquilo que nós somos capazes, daquilo que nós temos habilidade para fazer, para desempenhar. Quando Deus coloca um dom, algo em nossas mãos, é porque Ele já sabe que se nós nos esforçarmos, que precisa também o nosso esforço, nós temos a capacidade de fazer multiplicar, de fazer frutificar aqueles dons. E vai dizer a palavra que aquele servo, não é, que ganhou 5 talentos, devia ser um homem muito forte. Um servo forte, porque ele podia com 5 vezes 35 quilos de ouro. Então, era um homem capaz de muito, com muita força para carregar aquele tesouro. E aquele homem correu atrás, lutou, trabalhou, se esforçou e lucrou mais 5. Fez aquilo que estava ao seu alcance, olhou aquele
aquela pequena fortuna que o seu Senhor tinha colocado em suas mãos e disse: se o meu Senhor colocou 5 talentos em minhas mãos, é porque Ele acredita, Ele confia que eu sou capaz. E foi a luta. Da mesma forma, irmãos, o segundo, que recebeu só 2. O segundo é interessante que ele não ficou olhando para o primeiro, que recebeu 5, e pensando ou dizendo: por que ele deu só 2 a mim e 5 ao outro? Porque ele tem tantos dons, ele sabe fazer tantas coisas. Ele é tão cheio de dons, de ocupações, e eu só 2. Ele não ficou, mas ele olhou para o que tinha recebido 5 e disse: se ele, com um peso tão grande, ele foi capaz de administrar, eu tenho muito menos, eu tenho um peso muito mais leve. 2 vezes 35 vai dar 70 quilos. Então, o meu Senhor sabe que eu tenho capacidade para 70 quilos. E foi atrás, fez tudo o que o outro fez, correu atrás e lucrou mais. Mas aquele, irmãos, vai dizer a palavra de Deus, que recebeu apenas o peso mais leve, apenas um dom. Ele preferiu enterrar, ele preferiu guardar, ele preferiu cair na acomodação. E aqui, irmãos, eu faço um questionamento para nós. Aquele homem foi preguiçoso. Nós, quantos talentos temos recebidos de Deus? Quantas graças, quantos dons, quantas coisas Deus fez chegar até nós? E como é que nós estamos cuidando? Será que nós estamos fazendo multiplicar? Aí você pode dizer: mas eu não sei fazer nada, eu sei tão pouco. Melhor ainda, se você sabe pouco, é mais fácil de administrar. Se Deus te deu apenas o dom de cozinhar, cozinhe da melhor forma possível. Se Deus te deu o dom de rezar pelas pessoas, reze e multiplique esse dom. Não seja como aquele servo mau e preguiçoso. Multiplique, seja qual for a graça, o dom que Deus te deu. Se é de cozinhar, se é de mexer com aparelhos eletrônicos, se é de cantar, cante da melhor forma possível para que as pessoas ouçam a canção e se convertam. Se é de falar, fale da melhor forma possível. Se é de convencer as pessoas, se é de ensinar, se é de catequizar, não sei. Deus, Ele vai colocar no teu coração o teu dom, mas faça frutificar. E sabe qual foi o resultado de tudo isso? Eu não vou contar. Você vai continuar lendo a palavra do Senhor e vai ver o que aconteceu com cada um daqueles servos. Aquele que multiplicou os 5, o que multiplicou os 2 e aquele que guardou, enterrou o único que Deus tinha dado. Que Deus nos dê a graça nesse dia de hoje de multiplicar os dons que Ele colocou em nossas mãos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê coragem para ir à luta e trabalhar pelo reino de Deus. Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.